Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Divina vontade, reina na minha vontade, né? Vamos continuar então falando sobre a virtude da pureza, que está no livro do céu, porque o Daniel O'Connor, ele falhou feio no livro dele, dizendo que Jesus falou pouco da pureza. E ele não falou pouco da pureza, deu 7 páginas, se eu não me engano. Acho que é isso, 7 páginas. Não tá falando aqui, mas é por aí. 7 páginas só de pureza no livro do céu, tá? Vamos lá. Ele fala de pureza de intenção, mas o tema nosso aqui é pureza, né, do corpo mesmo. Então, vamos lá. Então, eu vou passar para a parte de pureza do corpo. No volume 2, no dia 1º de agosto de 1899, Jesus fala: Filha, eu amo grandemente as almas puras. E assim como das impuras sou obrigado a fugir, das puras em troca são como um imã que eu sou atraído a fazer morada nelas. Às almas puras, com prazer, lhes empresto minha boca para fazê-las falar com minha mesma língua, assim que não se cansam para converter as almas. Em ditas almas eu me agrado não só de continuar nelas minha paixão, e assim continuar ainda a redenção, mas o que é mais, me alegro sumamente de glorificar nelas as minhas mesmas virtudes. Então, eu espero que eu seja uma alma pura, porque ele empresta a língua dele para falar comigo bastante, né? Aí ele fala aqui: ó homem, como te desfiguraste, deformado, desnobrecido, fiste para seres o meu templo vivo, e tu, por outro lado, tornaste o quarto do demônio. Até as plantas, estando cobertas de folhas, de flores e de frutos, te ensinam a honestidade e o pudor que deves ter no teu corpo. E tu, tendo perdido todo o pudor e também a vergonha natural que deverias ter, te tornaste pior do que os animais, tanto que não tenho mais ninguém para te comparar. Nossa Senhora! Tu eras a minha imagem, mas agora já não te reconheço mais. Antes, tu me dás tanto horror por tuas impurezas, que me dá náuseas ver-te, e tu mesmo me obrigas a fugir de ti. Então, o que Jesus vê quando ele fala isso? O que Jesus vê quando ele fala essas coisas? Ele vê pessoas com animais, sexo com animais, né? Vários casais trocando de casais, tudo quanto é porcaria, homossexuais, lésbicas, pedofilia, as roupas do carnaval, né? As roupas que as pessoas usam de lingerie eróticas, a pornografia, o erotismo, né? A indústria em volta disso, né? O que eles fazem, tudo o que eles fazem. Não, o pior é as mulheres gordas andando de bunda de fora. As mulheres gordas andando com os peitos de fora, aparecendo quase tudo, as roupas, né? Andando na rua. Não precisa ter praia mais para poder você ver bundas e ver peitos, tá? Se você andar na rua, ou você vai numa festa, você vê as mulheres mostrando tudo que elas puderem mostrar. Então, é horrível. É terror. É aquilo que Jesus falou, vou repetir. Ó homem, como te desfiguraste, deformado, desnobrecido, fiste para seres o meu templo vivo, e tu, por outro lado, tornaste o quarto do demônio. Então, vocês têm noção, né? Então, gente, por favor, ainda mais aquele que fica vendo pornografia e se tende a masturbação. Vocês têm noção de como isso é nojento aos olhos de Deus? Jesus Cristo toma conta? Então, aqui, vamos lá. Jesus comunica-lhe as suas virtudes. No volume 2, dia 22 de agosto de 1899. Meu amado Jesus continua vindo, todo amável e majestoso, enquanto eu estava naquele aspecto, e me disse:
Nesse aspecto, ele me disse: a pureza dos meus olhares resplandeça em todas as tuas obras, de modo que, subindo de novo aos meus olhos, me produza um resplendor e me distraia das porcarias que fazem as criaturas. Nossa! Olha que Jesus fala, gente. A pureza dos meus olhares resplandeça em todas as tuas obras, Luísa, de modo que, subindo de novo aos meus olhos, me produza um resplendor. As suas obras puras reproduzam para mim um resplendor e me distraia das porcarias que fazem as criaturas. Então, você imagina, Jesus está distraindo em Luísa para não ver tanto lixo que ele vê na terra. Bem, e vocês falam: Aline, você não precisava falar tudo isso que você falou, mas é verdade, né? Tem que falar, tá bom? Eu fiquei toda confusa diante dessas palavras, tanto que não ousava dizer-lhe nada. Mas Jesus me alentou. Para me dar confiança, começou a dizer-me: dizes-me o que queres? E eu: quando tenho a ti, há mais alguma coisa que eu possa desejar? Ela disse. Mas Jesus insistiu, mais de uma vez, que dissesse o que eu queria, e olhando para ele, vi a beleza de suas virtudes e lhe disse: meu docíssimo Jesus, me dá suas virtudes. E abrindo seu coração, fazia sair tantos raios diferentes de suas virtudes, que ao entrar no meu, sentia-me fortalecida nas virtudes. Né? Então, ele já falou da parte da porcaria das criaturas aqui nesse trecho. Aí ele fala sobre pureza de intenção, e assim, tem uma coisa assim, a pureza de intenção é muito importante. Ele fala aqui, assim: tudo o que se faz com a finalidade de me agradar resplandece diante de mim de uma maneira tal que atrai meus olhos divinos, e me agrada tanto que a essas ações, embora fossem só um movimento de cílios, lhe dou o valor como se fossem feitas por mim. Em troca, as outras ações que em si mesmas são boas e ainda grandes, não feitas unicamente para me agradar. São como esse ouro enlameado e cheio de ferrugem que não resplandecem, e eu não me digno nem sequer a olhá-las. Então são obras de pessoas que são feitas, que são até grandes, pessoas que doam muito dinheiro, que fazem uma caridade muito grande, mas que no fundo, lá, olhando lá dentro do coração da pessoa, a pessoa está querendo alguma recompensa pelo que ela fez, né? Ainda mais nesse tempo de eleição, a gente sabe muito bem, né, que eles fazem tudo com uma segunda intenção, né? Os políticos fazem tudo com uma segunda intenção. É horrível, horrível a política, né? Tempo de política, né, aqui no Brasil é horrível. Aí ele fala de virgindade e de pureza. E Jesus fala muito dos pensamentos. Falou que os pensamentos das criaturas são tão ruins para ele quanto as coisas que elas fazem de verdade, tá? Que o pecado cometido em pensamento é tão ruim quanto a pessoa ver a pornografia e pegar e fazer as coisas, entendeu? É tão ruim quanto. Jesus deixa muito claro. Se você ficar imaginando com a sua cabeça também e desejando pensar nisso, né? Por exemplo, contos eróticos. Contos eróticos. Você está pensando nos contos eróticos. Você lê os contos eróticos, né? E você fica pensando naquilo lá. Né? Você vê uma novela e você fica imaginando aquela mulher da novela. Tudo lá. Imaginando a cena de sexo entre o casal. Como seria. Né, imaginando o corpo daquela pessoa, né, o homem que fica vendo o corpo das mulheres e fica reparando nelas, fica imaginando como que seria, você tocando nelas, isso também é a mesma coisa, tanto homem como mulher. Mulher também tem esse negócio também, imaginando um monte de porcaria, né? Aí tem o volume 3, dia 21 de dezembro de 1899. Depois de um longo silêncio, esta manhã, o meu amável Jesus, interrompendo-o, disse-me: eu sou um receptáculo de almas puras. Olha que lindo, Jesus, ele é um receptáculo. Que coisa incrível. Imagina aquele... Aí eu fico imaginando aquele filme dos fantasmas lá, do Caça-Fantasmas. E tinha o receptáculo dos fantasmas, o desenho lá, né, dos caçadores de fantasmas lá, né? E aí tinha um receptáculo, né, dos fantasmas. Aí Jesus é o receptáculo das almas puras. Que lindo. Que interessante, né? Ai, desculpa se eu fiz uma comparação meio estranha, perdão aí. E nestas suas palavras tive uma luz intelectual que me fazia compreender muitas coisas sobre a pureza, mas pouco ou nada sei pôr em palavras do que eu ouço no meu intelecto. Mas a honorável senhora Obediência quer que eu escreva alguma coisa, mesmo meio confuso, mas vou falar.
e para agradá-la, direi os meus desatinos sobre a pureza. Parecia-me que a pureza era a gema mais nobre que a alma poderia possuir. A alma que possui a pureza está investida de cândida luz, de modo que Deus bendito, olhando-a, encontra sua mesma imagem. Sente-se atraído a amá-la, tanto que chega a apaixonar-se por ela. E é tomado por tanto amor que lhe dá por cidade seu puríssimo coração. Porque só o que é puro agrada a Deus e entra em Deus. Nada entra manchado naquele seio puríssimo. A alma que possui a pureza conserva em si seu primeiro esplendor que Deus lhe deu ao criá-la. Nada há nela desfigurado sem nobreza, senão que, como rainha que aspira as núpcias do Rei Celestial, conserva sua nobreza, até que esta nobre flor seja transplantada nos jardins celestiais. Oh, como esta flor virginal é perfumada com aroma especial! Eleva-se sempre sobre todas as outras flores e mesmo sobre os mesmos anjos, e como se destaca com variadas belezas. Assim, todos são tomados por estima e amor, e livremente todos lhe dão o passo, até fazê-la chegar ao esposo divino, de modo que o primeiro posto em torno de nosso Senhor é destas nobres flores. Então nosso Senhor se deleita grandemente em passear no meio destes lírios que perfumam a terra e o céu. E muito mais se alegra em estar circundado por estes lírios, porque sendo ele o primeiro nobre lírio e modelo, é o exemplar de todos os demais. Oh, como é bonito ver uma alma virgem! Seu coração não emite outro alento que de pureza e candura, nem sequer tem a sombra de outro amor que não seja Deus. Também seu corpo exala cheiro de pureza. Tudo é puro nela, pura nos passos, pura no agir, no falar, no olhar, também no mover-se. Assim que ao vê-la se sente a fragrância e se descobre uma alma virgem de verdade. Que carismas, que agradecimento, que recíproco amor, que estratagemas amorosos entre esta alma e o esposo Jesus. Só quem a sente pode dizer alguma coisa, porque nem sequer se pode narrar tudo, e eu não me sinto nem no dever de falar sobre isso. Por isso, faço silêncio e passo adiante. Então, essa pureza da alma virgem, nossa, é um esplendor para Jesus, tá? Mas não adianta você ser uma pessoa virgem, casta, e ficar pensando em sexo, tá? Eu conheço pessoas que são virgens desde sempre, que são castos, que ofereceram a castidade para Jesus, mas que se masturbam direto. Então, o que adiantou? Jesus, desculpa falar aqui, gente, mas tem pessoas que a gente, entendeu? Essas coisas que eu falo pra vocês, desculpa, mas é o que os padres ouvem nas confissões. Os padres ouvem isso tudo nas confissões. Então, vocês imaginam como os padres têm que aguentar tanta coisa, tá? Eu conheço, tá? Desculpa falar, sabe? Mas é verdade, acontece, tem pessoas assim. Volume 3, 21 de fevereiro de 1900. O dom da pureza é graça conseguida e esta é obtida com a mortificação. Então, você que não tem a pureza, olha como que você obtém a pureza. Ela é conseguida pela mortificação. Esta manhã, meu amável Jesus começou a fazer suas habituais demoras para chegar. Seja sempre bendito, de verdade que se necessita uma paciência de santo para suportar. E há que tratar com Jesus para saber quanta paciência se necessita. Quem não experimenta não pode acreditar, e é quase impossível não ter algum pequeno desgosto com Jesus. Então, depois de ter usado a paciência de esperá-lo, finalmente veio e me disse: minha filha, o dom da pureza não é dom natural. Não é dom natural, olha aí. O dom da pureza não é um dom natural, senão é uma graça conseguida. E esta se obtém com tornar-se atrativo, e a alma se faz tal para se mortificar e aceita sofrimentos. Como se torna atrativa a alma mortificada e sofredora, como ela é bonita. E eu sinto tal atração por ela que enlouqueço por esta alma, e tudo o que ela quer, eu dou-lhe. Você, quando estiver privada de mim, sofre minha privação, que é a pena mais dolorosa para você, por meu amor. Eu sentirei mais atração que antes e te concederei novos dons. Então, o dom da pureza não é um dom natural, ponto final. Não vem naturalmente para nós. É conseguido pela graça. E só se obtém quando você se é atraído por esse dom. Você quer ser puro, né? Você
se sente atraído por esse dom. E sendo atraído por esse dom, você começa a mortificar os seus sentidos e os seus desejos com sofrimentos, aceitando sofrimentos, né? Sofrimentos de fugir do pecado, de fugir das ocasiões de pecado, de fugir das ocasiões de impureza, né? E assim você fugindo, você se torna puro por Jesus, para Jesus. Aí ele fala na pureza do agir também, que é volume 3, 25 de abril de 1900. Encontrando-me fora de mim mesma e não encontrando meu doce Jesus de novo para variar, tive que girar muito para ir em busca dele. Vocês vão ouvir isso muitas vezes aqui nos nossos estudos do Livro do Céu, ela reclamando disso, é todo dia, todo trecho. No final, encontrei nos braços da rainha mãe a beber o leite de seu peito, e enquanto eu lhe dizia e fazia, parecia que não me prestava atenção, ou melhor, nem sequer me olhava. Quem pode dizer a dor do meu pobre coração ver que Jesus não me fazia caso, né? Rejeitada por Jesus, oh meu Deus do céu. Depois de ter dado rédea solta às lágrimas, tendo compaixão de mim, veio em meus braços e derramou em minha boca um pouco desse leite que tinha chupado da mamãe rainha. Nossa Senhora, tem que ter paciência demais com a Luísa, gente. Eu tenho que ter uma paciência com a Luísa, que, nossa Senhora, eu não gosto dessa parte que ela fala que ela tá sentindo falta de Jesus, porque Jesus tá com ela o tempo todo. Então eu fico meio assim, mas depois eu entendo, né? Eu tô entendendo aos poucos, eu tô entendendo porque é muito difícil. Você experimentar o céu e depois voltar pra terra, eu imagino, deve ser uma coisa horrorosa. Eu já comecei a sentir também essa coisa em mim há pouco tempo também. Então eu tô sentindo, tô cada vez mais tendo empatia por ela nessas circunstâncias dela, né? Depois disso, olhei seu peito e tinha uma pérola pequena, tão resplandecente que investia de luz a humanidade santíssima de Nosso Senhor. Então, querendo saber o significado, perguntei a Jesus que coisa que era essa pérola, que enquanto parecia tão pequena, expandia tanta luz. E Jesus me disse: é a pureza do teu sofrimento. Porque embora seja pequeno, mas como sofre somente por amor de mim, estarias disposta a sofrer mais se eu te concedesse. Esta é a causa da minha luz, dessa luz. Minha filha, a pureza no agir é tão grande que quem opera com o único fim de me agradar apenas a mim, não faz outra coisa senão mandar luz em todo o seu agir. Quem não age corretamente, mesmo o bem, não faz outra coisa senão espalhar trevas. Vendo? Importância do agir, a pureza do agir. Aí ele vai falar da impureza agora. Volume 3, 4 de setembro de 1900. Tendo recebido a comunhão, meu adorável Jesus me transportou para fora de mim mesmo, fazendo-me parecer extremamente aflito e amargo. Parecendo-me ele extremamente aflito e amargo. Então lhe pedi que derramasse em mim as suas amarguras, mas Jesus não me dava ouvidos. E eu insistindo, depois de muito tempo, ele começou a derramá-las. Depois de ter derramado um pouco de amargura, eu lhe perguntei: Senhor, não te sentes melhor agora? E ele respondeu: sim, mas não foi o que derramei que me causou tanta pena, mas foi um alimento nauseante e insípido que não me deixa repousar. E eu: derrama um pouco em mim, assim te aliviarás um pouco. E ele disse: se não posso digeri-lo e suportá-lo, como você conseguirá? Aí eu fico imaginando Jesus com uma bola de carne na boca e ele não poder jogar fora, sabe? Uma bola de peito de frango assim, sem sabor, grande na boca, e ele não conseguir, não poder jogar fora, não poder engolir. É uma situação assim terrível, você tem noção? Mais ou menos isso. Aí ela fala: eu sei que a minha fraqueza é grande, mas tu me darás força e graça, e assim terei êxito em contê-lo em mim. Compreendi que esse alimento nauseante eram as impurezas, o insípido, as boas obras mal feitas, todas deterioradas, que ao nosso Senhor são causa de aborrecimento, de peso e quase desdenha recebê-las. É Jesus que recebe obras oferecidas para ele, mas tudo sem sabor, por causa que são sem pureza de intenção. Sem sabor, são obras mal feitas, todas deterioradas, e ele tem que aceitar. Ai, que judiação, né? Quem sabe quantas das minhas estavam ali? Ela falando, quem sabe as minhas obras estavam ali? Então, como obrigado por mim, derramou também um pouco daquele alimento. Quanta razão tinha Jesus que era mais tolerável e amargo aquele alimento nauseante e insípido. Se não fosse por seu amor, a nenhum custo o teria aceitado. Então ela pega esse alimento e vê que realmente é uma coisa nojenta, né? Coisa horrível. Depois disso, o bendito Jesus pôs-me o braço atrás do pescoço, apoiando sua cabeça sobre o meu ombro, e pôs-se em atitude de repousar. Enquanto repousava, encontrei-me no lugar onde havia
por piso muitas tábuas móveis e abaixo um abismo. E eu, temendo cair, despertei-o, invocando a sua ajuda, e disse-me. E ele me disse: não temas, é o caminho que todos percorrem. Não é preciso outra coisa do que só atenção. E como a maior parte caminha distraídos, né? Todo mundo caminha distraído, esta é a causa pelo qual muitos se precipitam no abismo e poucos são os que chegam ao porto da salvação. Interessante, né? Interessante esse trecho. Aí ele vai falar sobre a pessoa que vive no alto, né? A pureza de ficar por cima dos problemas, né? Se purificar dos seus pensamentos, purificar os ouvidos, né? Você não ficar assistindo tanta porcaria na televisão, né? Aí o volume 6, 4 de março de 1904. Minha filha, tua alma deve tratar de ter um voo de águia, isto é, sempre morar no alto, sempre olhar para cima. Para de olhar para baixo, olha para cima. Sobre todas as coisas baixas da terra e tão alto que nenhum inimigo vai poder te prejudicar. Porque quem vive no alto pode ferir os inimigos, mas não ser ferida. E não só deve viver no alto e olhar ao alto, mas deve tratar de ter pureza e acuidade de olhos semelhantes aos da águia, que olha longe, olha lá para o céu, lá para o juízo final, olha para a eternidade, entendeu? Assim, tendo esta vista e vivendo sempre nessa visão da eternidade, da plenitude, do amor, da graça de Deus, né, da vitória de Deus lá no juízo final, né, na ressurreição de Cristo, quando você vê Ele ressuscitado, quando você vê, né, tudo na glória, né, e tal, o céu da glória e tal, sempre olhar nessa direção, sempre manter os seus olhos fixos na meta, né? Assim, tendo esta vista e vivendo sempre na meta do alto, com a acuidade de sua vista penetra as coisas divinas, não de passagem, mas fica só pensando nisso, mastigando-as, até fazer delas o seu alimento predileto, desgostando-se de qualquer outra coisa da terra, mas também penetra nas necessidades do teu próximo e não teme descer entre eles, olha só que importante isso, mas também penetra nas necessidades do próximo e não teme descer entre eles e fazer-lhes o bem, e se for necessário põe sua própria vida, e com a pureza da vista de dois amores faz um, o amor de Deus, tal deve ser a alma que quer me agradar. Aí eu lembrei agora, graças a Deus, era isso que eu queria falar. Eu lembrei-me de uma menina que ela mandou para mim uma mensagem ontem sobre a modéstia. Como a gente está falando de pureza e modéstia, então tem a ver também. Aí ela me mandou um áudio, eu achei muito interessante que ela falou, e eu vou falar sobre isso, tá? Tá bom? Vou pôr para vocês ouvir aqui, vai ser interessante vocês ouvir as palavras dela, porque ela tem toda a razão de ficar com essa situação, ela pensar desse jeito, tá? Peraí que eu vou aumentar o volume aqui. Eu já posso ir colocando partilhas do livro do céu, ou é melhor esperar eu terminar os 31 dias com Maria primeiro? Essa é a primeira pergunta. Veja, porque eu mesma defendi muito o uso de saia, o uso de vestido e não usar calça, né? E até mesmo na mensagem que foi de Nossa Senhora, ela dizendo que ela, nos tempos de hoje, ela não usaria calça, ela usaria saia. E aí eu fico confusa, sabe? Muito confusa, porque quando você fala sobre essa questão de ser invisível, eu achei isso muito verdadeiro, sabe? Eu achei que isso muito assim, como vamos dizer assim, tem muito mais lógica. Porque realmente, se coloca uma saia e se põe um véu na igreja, você chama muito mais atenção, porque você não vai ter outra pessoa usando, dificilmente. Entendeu? Aqui é só em igrejas maiores, que tem mais pessoas, é que a gente vê isso. Na minha paróquia mesmo não tem ninguém. Se usa saia, dificilmente. Às vezes, senhoras de idade usa saia, mas os jovens não tem. Então, eu fico dividida, sabe? Porque tá hoje, assim, atualmente está tendo uma briga com essa questão de um lado defendendo a modéstia, o uso de saia e reprovando a calça. Mas aí quando eu escuto essa sua meditação de hoje, quebra tanto pensamento meu em relação a isso, e esse argumento, vamos dizer assim, do ser invisível parece ter muito mais lógica do que você vestir algo para você ser visível, porque vai acabar sendo visível mesmo. E essa questão também de roupa, a Lina estava lembrando, é uma confusão, porque eu, na minha preocupação também de usar roupa modesta, no caso, então o guarda-roupa, nem aderir
a vestir de saia, eu vou ficar lá naquilo que é mais bonito, naquilo que eu acho assim que combina mais. Aí eu já fico pensando, ó, pra você ver o pecado aí, né? Eu já fico assim, mas essa roupa aqui, pra usar essa saia, tem que ter uma blusa combinando, e tem que ter um sapato combinando pra ficar tudo em harmonia. E tem que usar acessórios combinando. Ou seja, já vira também uma ostentação muito grande, né? De querer muitas coisas. E eu lembro que eu ficava tão preocupada com isso que eu não conseguia nem comprar nada, porque eu ficava assim, eu não posso usar essa saia porque eu ainda não tenho uma blusa que combine com essa saia, porque não é qualquer coisa que fica bonita, porque como saia já é algo assim diferente, então tem que usar uma roupa que combina, senão fica muito estranho. E quando a gente também vai, por exemplo, muitas pessoas falam, defende muito a modéstia, o uso de saia e de vestido, mas vai entrar nos sites, Marianas, em sites assim que vende roupa, né, modesta, pra você ver o preço absurdo. É saia de R$200, vestido de 300, roupas assim caríssimas. E como é que você dá um dinheiro desse numa roupa, sabe? Um dinheiro desse assim, será que tá certo, né? Investir tanto em algo assim, então tipo, então isso sempre gerou uma confusão muito grande. E é uma briga, hoje em dia tá uma briga isso entre os tradicionais e os, né, outro grupo, fica naquela briga. Mulher tem que usar saia, calça é masculino. Então eles ficam brigando, e eu fico com a cabeça. Aí o que eu respondi pra ela? Então, ser invisível, o que significa isso? Você ser igual aos outros. Então, se na sua comunidade todo mundo usa saia, você usa saia. Se a sua comunidade só vê calça, você usa calça. Ser invisível é isso. É ser igual São Paulo. Eu sou tudo para todos. Aí esse trecho de São Paulo é interessante, né? Que ele é tudo para todos, né? Jesus, São Paulo fala sobre isso mesmo, né? Em Coríntios 9, 1 Coríntios 9. Não sou eu apóstolo, não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo no Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Aí ele fala aqui, essa é minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente? Como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Bernabé não temos direito de deixar de trabalhar? Né? Ele está questionando aqui. Aí ele fala que... Vamos ver onde está a parte boa, ser tudo para todos. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Por isso, se eu faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Tá vendo? Aí, vamos ver o que ele fala mais aqui. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, corremos para uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, e antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então, o que quer dizer isso? Né? Não tem uma lei que nos obrigue, nós mulheres, a usarmos saias. E não tem uma lei que nos obrigue a usar calça. Nós temos que ser tudo para todos. Na minha paróquia, eu falei claramente, na minha paróquia as pessoas usam calça social preta. Entendeu? Na minha paróquia eu tenho um uniforme para ser invisível, então eu uso para poder ser invisível, tá? Se na sua paróquia todo mundo usa saia, as mulheres todas estão usando saia, para você ser invisível você tem que usar saia. Aí ela até falou que às vezes ela se sente até incomodada, eu não coloquei essa parte, que às vezes ela se sente até incomodada usando saia, porque não é em todo lugar que ela pode usar saia. Então imagina que você é uma catequista, aí você vai de saia. Você é uma catequista de criancinha, você vai sentar no chão, você tem que se doar inteiramente para aquelas crianças.
né? Ministério de crianças no grupo geração. Você tem que ter boa vontade mesmo de estar com aquelas crianças. E para você fazer melhor para essas crianças, tem que estar bem à vontade. E qual o jeito de você ficar bem à vontade? Com calça. Sentar no chão, brincar com as crianças, pegar no colo, brincar. Isso é o que Deus quer que você faça. Seja inteira no que você faz. Esteja à vontade. Então, não tem nada de errado usar uma calça. Não tem nada de errado usar uma calça moletom, entendeu? Usar alguma roupa assim, uma bermuda. Não tem nada de errado nisso. Tá bom? Então, a gente tem que entender, Jesus, quando ele veio na Terra, ele acabou com todas essas coisinhas, essas frescurinhas que os fariseus inventavam. Vocês viam que os fariseus inventavam de tudo quanto é coisa, não podia lavar a mão, que tinha que lavar a mão, que não podia tocar em tal coisa, que não podia fazer... Jesus tirou tudo aquilo lá, acabou tudo. Agora a gente volta, os católicos voltam e colocam tudo de novo. Farisaicos de novo. Nossa Senhora, é o seguinte, nas mensagens de Nossa Senhora, quando ela fala que ela não usaria calça jeans, tá? A pessoa que ouviu essa mensagem de Nossa Senhora, ela ouviu uma mensagem de Nossa Senhora falando sobre a modéstia. Mas ela é quem colocou a calça jeans. Você pode ter certeza que a Nossa Senhora vem trazer um fardo para a gente carregar. Então, sempre a pessoa que recebe a mensagem de Nossa Senhora tem que ficar atento. Porque às vezes essa pessoa, ela está pedindo para você usar calça jeans. Ela entendeu que a Nossa Senhora está pedindo para você não usar calça jeans. Ela que entendeu isso. Muitas vezes, não estou desmerecendo nenhum vidente que vê Nossa Senhora. E nem estou confundindo as bolas, não quero nem tirar, nem desvirtuar as pessoas, tá? Mas se Jesus, que é Jesus, ele não colocava fardo nas costas de ninguém, imagine se Nossa Senhora ia fazer isso, tá? E muitas coisas que falam que Nossa Senhora disse, na verdade foram interpretações baseadas no que a pessoa entendeu da imaginação dela, da vontade humana dela, contaminada com a vontade divina que Nossa Senhora trouxe. Então tem que ficar muito esperto. Ela quis falar de modéstia. O que é essa modéstia? As mulheres não ficar andando nuas e nem com o corpo tão exposto. Usar uma calça jeans, a gente vê que tem calça jeans que são muito coladas no corpo. Muito coladas. Essas realmente não dá para usar na igreja. Né? Então tem que ficar esperto. Tem que saber como usar a roupa. Dá para usar a roupa tranquilamente sem se expor. Dá para usar. Aí depende de cada um de nós, tá bom? Não, se na sua paróquia tem muitas meninas que usam saia, você continua usando. Tem muitas mulheres que usam vestido, você continua usando. Não é obrigado a mudar o seu guarda-roupa. É para você estar nos lugares estando inteira, se sentir bem. Jesus, ele quer que você se sinta bem na casa do Pai, tá? Mas só que com a roupa mais modesta que você puder, tá bom? Então é isso que importa. Não tô falando para vocês, só tem que usar calça. Não é assim. É livre, todo mundo é livre. Jesus, ele traz a liberdade. Não traz nenhum tipo de imposição, tá bom? Isso é claro. Se a pessoa falou que Nossa Senhora falou, essa pessoa com certeza tem que questionar se realmente ela ouviu claramente isso saindo da boca de Nossa Senhora. Porque eles colocam muitas palavras na boca de Nossa Senhora. A gente tem que ficar esperto. Tem muitos falsos profetas no mundo. Jesus falou, ficai atentos. Virão muitos falsos profetas. Confundir em vez de ajudar. Tá bom? Aí, aqui fala aqui, que a gente olhar para o céu e não ficar olhando muito para a terra. Se a gente ficar olhando muito para a terra, a gente não faz nada, tá? Aí ele fala, minha filha, se você fizesse de maneira diferente, perderia a pureza do olhar, né? Referente ao quê? Deixa eu ver. Adorava o Senhor meu, não vejo em ti mais do que uma veste de sangue adornada de chagas, e por gosto e deleite amarguras de fel, por honra e glória, confusões e opróbrios e cruzes. Não permita que depois que tu sofreste tanto, que eu não veja as coisas desta terra, mas como um esterco e lama, que não me tome outro prazer que em ti somente, e que toda minha honra seja outra cruz para ti. Aí ele fala, minha filha, se você fizesse isso de maneira diferente, perderia a pureza do olhar, porque fazendo-se um véu à vista, perderia o bem de me ver. Porque o olho que se recria só das coisas do céu tem a virtude de me ver. E quem se recria das coisas da terra tem a virtude de ver somente as coisas da terra. Porque o olho, vendo as diferentes do que são, vê-as e ama-as. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Se você ficar só olhando para as coisas da terra, só ficar se preocupando com as coisas ruins da terra, se você ficar prestando muita atenção no pecado mortal, ficar só falando de pecado mortal, você não tem olhar em Jesus. Você se perde de Jesus totalmente. Por isso que tem muitos pregadores que se perderam de Jesus.
por causa que começaram a olhar só as coisas da terra. Por isso que essas pessoas ficam falando de calça jeans, ficam falando de roupa, porque estão olhando só para a terra, só estão olhando na dimensão humana, terrena, e tirar os olhos de Jesus. Por isso que quando vocês vêm me ouvir aqui no meu canal, vocês veem que eu falo coisas totalmente do céu. Eu só falo de Jesus, do que Ele pensa, e eu conheço só o que Ele sabe. Eu não fico prestando atenção nas coisas que os seres humanos ficam inventando aqui na terra. Né? E aí quando eu vou ver essas coisas, eu já entendo claramente que é tudo bobeira, bestagem, bobeira mesmo, né? Bobeira. Eu leio o livro do Daniel Conner e falo, nossa, nada a ver isso aqui que ele tá falando, ele tá viajando, entendeu? Por quê? Porque eu fico constantemente focada no céu, entendendo as coisas de Jesus. Ele me deu a virtude de vê-lo. Eu me recrio totalmente todas as vezes que eu tenho essa virtude de olhar para o céu e não para a terra. Aí ele fala aqui, ó, se você ficasse olhando só para a terra, aí ele fala aqui, você perderia a pureza do olhar, porque fazendo-se um véu à vista, né, você faz um véu à vista de olhar na dimensão como Deus olha as coisas, né, de que Ele tem esperança, de que as coisas vão mudar, que Ele sabe o que Ele está fazendo, que o sofrimento que a gente está vendo na terra, as coisas que estão acontecendo, tem tudo, né, dentro da ordem da divina vontade e tudo mais. Então, se você coloca esse véu por cima das coisas que você vê o céu. Agora, se você perde isso, você vai perder o bem de me ver nas coisas. Porque o olho que se recria só das coisas do céu tem a virtude de me ver. Então, o olho que se recria só das coisas do céu tem a virtude de me ver. Então, quando eu olho para o sofrimento da terra, quando eu vejo um drogado, quando eu vejo uma situação de pecado, sabe? Eu vejo com a dimensão do céu. Como que eu posso ver isso? Para orar pelaquela pessoa, né? Para ofertar em prol daquela pessoa reparações, para acreditar que aquela pessoa vai sair daquela situação. O tempo todo eu tenho esperança de que aquilo ali é temporário, que ela pode, a qualquer momento, Jesus pode fazer um milagre, um malogro muito grande, que ela vai sair daquilo ali. Então eu fico constantemente focada na mensagem de Deus, na soberania de Deus, no poder de Deus. Eu vivo constantemente com os olhos focados no sol, e não fico olhando para as trevas, tá bom? Então tem a virtude de me ver, e quem se recria das coisas da terra tem a virtude de ver as coisas da terra. Então quem gosta de ficar só vendo coisa da terra, fica vendo só bobeira da terra, fica vendo a roupa da mulher, fica vendo a mulher com a roupa apertada, fica vendo... Eu vejo tudo isso, mas eu olho para Deus e falo, tem misericórdia, Senhor, eles não sabem o que fazem. É falta de conhecimento, tem misericórdia. A pessoa não está nem se olhando no espelho mais, de tão feia que é e usando aquela roupa. Não se olha no espelho. Tem um monte de gente que não se olha no espelho mais há muito tempo, que usa roupas absurdamente horríveis, mostrando tudo. E não olha no espelho, não vê que está cheio de estria, cheio de celulite, horrível, mostrando tudo. É horrível, horrível, horrível. Né? Aí, volume 6, dia 20 de abril de 1905. A humanidade nestes tempos encontra-se com um osso fora de lugar. Como saber se as paixões foram dominadas? Olha que interessante esse trecho. Minha filha, as criaturas me laceram a carne, pisoteiam meu sangue continuamente, e eu permitirei que suas carnes sejam laceradas e seu sangue derramado. A humanidade nesses tempos se encontra como um osso fora de lugar, fora do seu centro, e para colocá-lo em seu lugar e fazê-lo entrar novamente em seu centro é necessário que o destrua. Então é homossexualismo, né, gente? Negócio trans. Gente do céu, esses dias eu vi um vídeo de uma mulher falando de Nossa Senhora, e era uma trans. Era um homem que se transformou em mulher, falando de Nossa Senhora, pregando sobre Nossa Senhora. Como? Eu falo para mim mesma, Senhor, tem misericórdia de nós. Depois, acalmando-se um pouco, continuou, minha filha, a alma pode saber se tem dominado suas paixões, se quando tocada pelas tentações ou pelas pessoas, não as toma em conta. Como, por exemplo, é tentada pela impureza, se tem dominado esta paixão, a alma não faz caso e a mesma natureza fica em seu posto. Se não a tem dominado, a alma se entristece, se aflige e em seu corpo sente correr um rio purulento. Ou uma pessoa mortifica e injuria a outra, se esta dominou a paixão da soberba, fica em paz. Se não for assim, sente correr um rio de fogo, de desprezo, de altaneira, que a põe toda alterada, porque a paixão, quando existe, quando chega a ocasião,
sai e assim por diante. Então, olha só como é importante a gente perceber que a gente dominou as paixões ou não. Olha que interessante. Vou ler de novo. Minha filha, a alma pode saber se tem dominado suas paixões quando ela é tocada por tentações ou pelas pessoas e não as toma em conta, não dá atenção. Como, por exemplo, é tentada pela impureza. Se tem dominado esta paixão, a alma não faz caso e a mesma natureza fica em seu posto, não vai atrás da impureza, não vai ver vídeo pornô, né? Se ela é tocada por isso, pela tentação, alguém manda para você um vídeo, né? Você não fica olhando, você vai já, ai que nojo, exclui, né? Se não tem dominado, a alma se entristece, se aflige e em seu corpo sente correr um rio purulento. Ou uma pessoa se mortifica, injuria a outra, se esta dominou a paixão da soberba, fica em paz. Se não for assim, sente correr um rio de fogo, de desprezo, de altaneira, que a põe toda alterada, porque a paixão, quando existe, quando chega a ocasião, sai, e assim por diante. Então, por isso que eu tenho que ficar esperta, por causa da ira, né, da paixão da ira. Porque, assim, a paixão da soberba, isso aí é uma paixão, tá vendo? Que busca quando você é injuriado, quando alguém injuria você, quando alguém te machuca, te fere e você ainda tem essa soberba reinante um pouquinho em você, busca, né? Todo mundo tem paixões, gente. Todo mundo tem essas coisas, presta atenção, tá? Aí se você fica em paz, tá tudo bem. Agora, se você começa a sentir a raiva, né? Sentir o desprezo daquela pessoa, se altera, né? Se põe alterada, briga, começa a gritar. É porque a paixão ainda existe. Entendeu? E quando chega a ocasião, você grita. Então, por isso que eu fico esperta, porque eu tô nessa fase de lutar contra isso. De dominar, né? E eu tô conseguindo esses dias, viu? Tô conseguindo. Tô percebendo que eu estou bem melhor. Mas Jesus vai continuar mandando as ocasiões pra mim, com certeza. Volume 10, dia 23 de novembro de 1910. O amor basta para tudo e muda as virtudes naturais em divinas. Minha filha, o amor prende tudo, acorrenta tudo, dá vida a tudo, sobre tudo triunfa. Tudo embeleza, tudo enriquece. A pureza se contenta em não fazer nenhum ato, olhar, pensamento, palavra que não seja honesto. O resto tolera. A pureza, olha que legal, a pureza se contenta em não fazer nenhum ato, olhar, pensamento, palavra que não seja honesto. O resto tolera. Com isso, não se reduz a outra coisa que adquirir a pureza natural. O amor é zeloso de tudo, mesmo do pensamento, do respiro, ainda que fossem honestos. Tudo quer para si e, com isto, dá à alma pureza, não natural, mas divina. E assim de todas as outras virtudes, assim que o amor pode dizer-se que é paciência, o amor é obediência, é doçura, é força, é paz, é tudo. Assim que todas as virtudes, se não tem a vida do amor, no máximo se podem chamar virtudes naturais, mas o amor as muda em virtudes divinas. Oh, que diferença entre umas e as outras! As virtudes naturais são servas e as divinas rainhas. Por isso, para tudo te basta o amor. Eu vou falar para vocês e vou confessar uma coisa que aconteceu comigo lá na casa da minha mãe no dia que meu pai morreu. Eu tenho meu celular, eu uso muito meu celular. É para evangelizar mesmo. E o meu carregador do meu celular, o meu celular com o celular da minha mãe é o mesmo celular. É igualzinho, mesma marca, mesmo modelo e tudo mais. E eu usei o carregador da minha mãe para carregar o meu celular. E foi assim, num piscar de olhos. Quando eu vi, já tinha carregado. Eu falei, nossa. E o meu carregador não é assim. Ele tá com problema, ele tá muito ruim, tá demorando demais para carregar. E na mesma hora eu falei assim, meu Deus, eu acho que eu vou trocar. Né? Não falei com Deus, desculpa. Eu pensei na minha maldade, na tentação. A tentação fez assim, troca. Pega o dela para você e deixa o seu para ela. Olha, gente, que tentação. Que tentação. E eu sempre fui muito ladra antes. Eu era bem de pegar as coisas mesmo, não tá nem aí. Eu era assim bem antes. E eu venci isso com muito custo. Mas a tentação ainda vem atrás de mim. Jesus permite as situações e permitiu essa. Ah, minha filha, mas a tentação pegou naquela hora. Nessa aí eu falei pra mim mesma, a tentação falando, pode pegar, você usa muito celular para evangelizar, pode pegar. Ela não vai achar ruim, ela vai carregar o celular dela, ela usa pouco, você usa muito. Nossa, veio a tentação com tudo conversar comigo, gente.
Mas aí eu peguei e falei, por amor a Jesus, eu não preciso fazer isso. Eu prefiro me sacrificar com o meu carregador, carregando devagarinho e ofertar tudo para Jesus do que fazer isso. E venci. O bicho perdeu. E eu adoro ganhar. Adoro ganhar nessas coisas. Amo ganhar nessas coisas. Mas, gente, foi uma tentação tão grande, vocês não têm noção. Foi. Tem que ter poder. A tentação tem que ser forte. Porque se não for forte, a vitória não é forte também, né? Então, nossa, que belezinha. Tem um baita de um periquitão aqui na frente da minha casa. Verdão, coisa mais linda do mundo. Que lindo. Volume 10, dia 3 de fevereiro de 1912. Então, vocês vendo a pureza, como é importante ter a pureza de fazer tudo por amor a Jesus, a pureza de intenção. Olha, gente, é muito importante. Olha a vitória, olha que felicidade de você vencer. E isso antes do meu aniversário. Ah, não, no dia que meu pai morreu, nossa, só tinha que me alegrar, tudo. Nossa, a tentação é terrível, mas se você está buscando a Deus, você consegue vencer, né? Você tem tudo para vencer, basta você querer, mas a tentação foi forte, eu garanto para vocês que foi forte. Aí fala aqui, é o último trecho, tá? Se não se encontra em uma alma a pureza, o justo agir e o amor não pode ser espelho de Jesus. Volume 10, dia 3 de fevereiro de 1912. Continuando em meu estado habitual, meu sempre amável Jesus veio e, pondo-me a sua santa mão debaixo do queixo, disse-me: minha filha, tu és o reflexo da minha glória. E depois acrescentou: no mundo me são necessários espelhos onde eu vou olhar-me. Uma fonte só pode servir como espelho para que as pessoas possam olhar-se quando a fonte é pura, mas não ajuda que a fonte seja pura se as águas são barulhentas, turvas. Então você pode ter águas puras, mas se elas são perturbadas, né? É inútil aquela fonte vangloriar-se da preciosidade das pedras nas quais está fundamentada as águas se elas são turvas. Nem o sol pode fazer perpendiculares seus raios para fazer aquelas águas prateadas limpas a comunicar-lhes a variedade das cores. Nem as pessoas podem olhar uma para outra. Minha filha, as almas virgens são a semelhança da pureza da fonte. As águas cristalinas e puras são o justo agir. O sol que faz perpendicular seus raios sou eu. A variedade das cores que está nessa água é o amor. Então, se eu não encontrar em uma alma a pureza, o justo agir puro e o amor de fazer por mim, não pode ser meu espelho. Estes são meus espelhos nos quais faço refletir a minha glória. Todos os demais, apesar de serem virgens, não só não posso me olhar neles, mesmo que sejam virgens, apesar de serem virgens, não só não posso me olhar neles, mas querendo fazer, não me reconheço neles. Né? Porque se o agir da pessoa não é tão puro, a pessoa está sempre águas turvas, está sempre perturbada. É uma pessoa virgem, mas que ela está sempre sendo tentada e sempre está perturbada, porque ela não consegue manter a virgindade à base de sofrimento, à base de luta, de dificuldade, e ela não fica plena no amor, na paciência, na paz, aí, entendeu? Então não adianta ser virgem e depois ficar sofrendo porque é virgem, né? Entendeu? Tem tudo isso, é bem complexo o negócio. Eu não vou falar desse assunto porque senão a gente vai tocar em assuntos mais graves ainda. Então, ficar esperto, né? Apesar de serem virgens, não só não posso me olhar neles, mas querendo fazer-me reconhecendo neles. É o sinal de que tudo isto é a paz. Por isso conhecerás quão escassos espelhos eu tenho no mundo, porque pouquíssimas são as almas pacíficas. Então, além de você ser puro, virgem, você tem que ser pacífico. Não pode se perturbar. Se alguém vir, te tentar, você não vai ficar perturbada. Você vai ficar em paz. Se alguém vem te perturbar na sua virgindade, na sua castidade, você vai namorar com o seu namorado e você é virgem, quer manter a castidade. E aí você fica sofrendo, porque ele não quer, ele já está querendo avançar. E você fala, não, eu não vou, eu não posso. Mas aí você fica pensando na sua cabeça, mas eu vou perder ele, eu amo ele. Ai, eu não vou conseguir manter a virgindade. Ai, não sei o quê. Ai, aí não adianta nada. Você ficar sofrendo com isso. Aí você não está em paz. Aí Jesus não está vendo a glória em você. Está sendo uma falsidade. Então precisa se colocar dominada
sobre esse impulso. Saber que essa pessoa vai ficar com você. Se for da vontade de Deus, ela vai ficar com você mesmo, com você mantendo a virgindade até o casamento. Ela vai ficar com você. Mas se ela não ficar, é porque ela não te ama, Giro. Aí você tem que largar. Largar? Não pode ser apegado a ninguém. Não pode ser apegado. Eu não vou ficar sem ele, não posso. É ridículo, gente. Tá? Tanto o homem quanto a mulher. Tá bom? Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.